Tchau. Hoje vamos falar um pouquinho de algumas curiosidades da cozinha, vamos chamar de ítalo-brasileira. Pratos italianos, mas que só existem no Brasil. Só existem no Brasil. Mas são italianos, hein? Muito bem. Qual que seria o primeiro, Rubão? Bom, o primeiro vamos falar de um bem famoso e de gosto de maioria. Quem não gosta de um filé à parmegiana? Nossa, que uma delícia, né? Assim, é. Então, mas esse prato realmente é brasileiro, né? É inspirado, lógico, pela comida italiana, tudo, mas foram os brasileiros que fizeram. Então, se eu for para Itália e ficar procurando um restaurante que faz um filé à parmigiana com arrozinho e batata frita... Não, nem sem arroz e batata frita, não vai achar. Mas é um prato gostoso, e por que não cultivá-lo e fazer em casa ou ir num restaurante pedir? Mas então quer dizer que não tem parmigiana na Itália? Tem. Tem. Mas não um filé. Ah, como que seria então? O mais famoso, que é um dos pratos mais típicos da Itália, é a berinjela parmigiana, que é a melanzane, né? A berinjela. Só que lá também é um pouco diferente. Normalmente não se empana, né? Se corta a berinjela, vai no forno com mussarela de búfala ou não, e com queijo parmesão, molho de tomate. É muito parecida com a que se come aqui. A única diferença é que não se empana. Então corta em rodela, né? Isso. E vai fazendo a rodela em forma longitudinal também. Tá. E vai fazendo com extrato de molho e mozzarella. Molho e mozzarella, depois uma gratinata com parmesão. De parmigiano reggiano. Isso. Perfeito. Então a gente pode dizer que, talvez, vamos fazer uma hipótese aqui, que então os italianos daqui talvez tenham retirado a melanzana, a berinjela, e tivesse colocado carne, porque em abundância aqui no Brasil. O que você acha? Eu não sei, é difícil de dizer, porque também se come berinjela parmegiana aqui, né? Aqui, né? Mas talvez possa ter vindo com uma imigração italiana mais recente. De qualquer maneira, acertaram, viu? Acertaram, né? Ficou bom o prato. E o acompanhamento típico aqui no Brasil é arroz e batata frita, arroz e batata frita. Bom, na Itália não vai ter isso, mas é um prato italiano. Não tem restaurante italiano que não tenha isso, né? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, e até não italianos, né? Até não italianos, os famosos filé PF, parmegiana, né? Se come até em shopping. Lugares bem distantes, que quase não tem influência italiana, mas tem o filé parmegiana. Então foi uma coisa que a gente conseguiu instaurar na cultura brasileira, né? Mas deixa eu só explicar, porque esse programa vai ser visto na Itália também. Vai. É um filé empanado, frito, com molho de tomate e parmesão. E aí o acompanhamento é arroz e batata frita. Isso, então esse prato, se o italiano quiser experimentar aqui, vai apreciar, né? Vai gostar. Beleza. Qual que é o segundo ingrediente? O outro é palha italiana, aquele doce que é até famoso, vende até em padaria, palha italiana, mas é uma coisa brasileira também. Tanto é que o recheio parece vai brigadeiro, né? Que é um doce tipicamente brasileiro. O brigadeiro é típico do Brasil. Foi inventado aqui, né? Foi inventado aqui. Então, obviamente, na Itália você também não vai achar. Quem for passear lá, coma outros doces, que também tem doces maravilhosos lá. Agora, a palha italiana, para quem gosta, é um doce bom também, né? Só que não tem na Itália. É brasileiro. É brasileiro. Outra coisa que a gente chama muito, pão italiano, vou comer pão italiano. Todo pão feito na Itália é italiano, né? Então, se você chegar numa padaria lá e pedir um pão italiano, ninguém vai entender. Mas aqui a ideia do pão italiano é aquele negócio redondo, né? Duro, isso, caramba. Na Itália não é assim, né? Tem o pão rústico, talvez. Tem a panhotta, isso. Mas assim, tem cada cidade, eu digo que na verdade cada cidade tem um pão. É verdade. Né? A Milano tem a rosetta, a michetta, a ciabatta, tem o pão sem sal na Toscana, guanciale, quer dizer, tem uma infinidade de pães, né? Exatamente. A grande diferença que eu acho, que a gente podia chamar de pão italiano, é que não vai o fermento químico. É uma fermentação natural, que aqui no Brasil se chama pé do pão, né? Então todo bom pão italiano aqui no Brasil, a padaria tem o pé do pão, que é aquela coisa do fermento, né, natural. Sim. Então pão italiano é brasileiro. E qual seria o outro item aí? Na verdade, assim, eu queria comentar agora alguns pratos famosos aqui, mas que não são tão iguais lá. A pizza, por exemplo, os recheios, apesar que na Itália também está havendo uma tendência de colocar muita coisa na pizza, assim, recheios diferentes do que são os tradicionais. Aqui no Brasil tem pizza doce, bordo recheado,
Nossa, tem borda de de tudo, recheio, lá não tem, né? E existe praticamente duas pizzas lá que a gente chama a pizza italiana e a pizza napolitana. A napolitana é aquela dos bordos grossos, o meio é fino. E só tem um sabor. É a que eu mais gosto. É. E é margherita, tem 4 ou 5 sabores, só não tem mais que isso. E na Itália a pizza é mais fininha, mais parecida com a nossa, mas a quantidade de recheio, é isso que eu queria falar, a quantidade de recheio é bem menor do que aqui no Brasil. Se dá muito valor à qualidade da massa e do molho. E o recheio é um complemento. Aqui no Brasil não, é o recheio que vale e a massa sendo já aceitável tá bom, né? É. Eu falo bastante isso. A pizza original é aquela napolitana, que é a margherita. Então vai ser com a borda mais grossa, a camada mais fina, com molho de tomate e mozzarella de búfala. E basílico. E o manjericão para acompanhar. Depois daí, o que acontece? Na Itália também tem muita variação. Né? Então, por exemplo, no norte da Itália, na Lombardia, no Vêneto, a pizza é alta, parece quase uma focaccia muitas vezes. Sim. Né? Então tem a fininha, crocante, mas também tem aquela mais alta que muitos chamariam de focaccia, mas lá a gente fala pizza. Já na Toscana é bem fininha, crocante. Bom, se já tem variação na Itália, você imagina depois de viajar o Oceano Atlântico o que aconteceu aqui. Então eu digo, não sei se você concorda, são dois pratos diferentes, a pizza italiana ou a pizza brasileira, com o mesmo nome. Sim, né? Exatamente. Então a pizza nossa aqui só tem também aqui. Hoje está se criando várias pizzarias, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, nas cidades maiores, que fazem a pizza verdadeiramente napolitana. Isso, Aí já é uma tradição da pizza. A mesma farinha importada, a mesma tomate, São Marcelo, aquela coisa toda. Sim, perfeito. Próximo item? Bom, a focaccia, como nós conhecemos de focaccia frita. Eu não vou falar muito sobre focaccia, vai ter que ter um programa só de focaccia, né? Mas a focaccia frita, que é essa que nós comemos aqui, porque a focaccia é um pão, né? Ela existe na Itália, mas é assim, é panzerotti na Puglia, que é uma massa tipo da focaccia, sem batata e com muito óleo. E é um formato de pastel. E em Nápoles a pizza frita é redondinha, tá? Mas isso são detalhes. Na Puglia também tem a ficazzella. Ficazzella. Que aí a massa vai batata. Vai batata. É isso que eu ia falar agora. Então tem a massa na Puglia com batata, que é o que a gente come aqui. A gente come algo parecido, né? Então aqui no Brasil a gente chama de fogazza, que é uma espécie então de pastel frito feito com massa de batata, certo? Isso. Só que na Itália a focaccia, né, é um pão geralmente retangular, mais ou menos alto. Em Gênova é o clássico, né? É sal grosso e alecrim, né, que é rosmarino e óleo de oliva. Na Puglia, essa massa também é tradicional, mas com batata. Já aqui no Brasil, a gente resolveu fritar isso, formando um pastelzinho. Essa é a fogazza, ou ficazzella, ou panzerotto. Panzerotto. Perfeito. O próximo item é curioso também. É o cappuccino. Nós vamos falar mais sobre o cappuccino, mas só vou explicar. Se alguém de nós for lá, eu quero um cappuccino com bastante chocolate, ninguém vai entender nada, porque o cappuccino não vai chocolate. É isso mesmo. O cappuccino é café, leite e também a espuma, o creme do leite. Então não vai chocolate. Em alguns lugares eles polvilham o chocolate em pó, mas não dá nem para ver. Passa longe. Na maioria dos lugares não, é sem chocolate. A sardela você ia falar também, né? A sardela existe na Calábria, mas não é a mesma coisa. O modo de fazer é diferente. Então essa sardela que a gente come e gosta muito, que tem vários couverts, restaurante italiano, é típica brasileira mesmo. Tá? Beleza. E para finalizar, então? Outra coisa que não adianta a gente pedir na Itália é espaguete à bolonhesa. O garçom vai olhar para você e não vai entender. Por quê? O molho bolonhesa, como o nome diz, é feito em Bolonha. E lá a massa típica lá é o tagliatelle e pode ser usado também esse molho na lasanha, porque a lasanha também é um prato de lá, a lasanha bolonhesa, né? Que é também chamada aqui no Brasil é o mesmo nome. O molho bolonhesa lá também é diferente do nosso. Ele é feito de uma carne bovina, mas não é moída
no açougue. É picada, como se fosse picada, mas quase moída, de tão pequenininho que fica. Vai pancetta. Pancetta é um ingrediente que não é o bacon, né, mas é parecido, mas não é. Tanto é que lá tem pancetta e tem bacon também, que são 2 ingredientes diferentes. Cenoura, salsão, cebola, molho de tomate, vinho, normalmente se usa branco, mas pode-se usar o Vinho rosso, leite, sal e pimenta do reino. Esse é e o fogo lento, aquilo lá vaporando. Essa receita é estatutária, né? Então, essa receita é registrada na Câmara de Comércio de Bolonha. Então, por exemplo, eu moro em Nápoles e vou servir no meu restaurante um molho que é parecido com esse, mas não é esse. Eu tenho que colocar tipo bolonhesa, não posso colocar bolonhesa. Colocar bolonhesa. Bolonhesa, eu posso colocar bolonhesa, mas tem que ser exatamente esse. E aqui no Brasil, como que a gente faz aqui geralmente? O bolonhesa? A bolonhesa, a bolonhesa, normalmente a carne é moída, não se coloca, na maioria das vezes, nem vinho, nem leite. Ainda, os mais caprichosos aí, eles fazem, né? Aquele salsão, cenoura, o refogado, cebola, assim, o né? refogado para dar gosto, né? Uhum. Mas é um pouco diferente. É um pouco sim. diferente. O gosto, o sabor, a receita não parece ser tão diferente, mas o sabor é bem diferente. Perfeito. Bom, se você gostou desse vídeo curioso, né, sobre os pratos italianos que existem só no Brasil, coloque então aqui uma curtida, deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos. Compartilhamento é legal porque aí essa informação chega para mais pessoas. E deixe a sua sugestão, sobretudo. Se você é de origem italiana, se você conhece coisas típicas da Itália, manda um recado pra gente que a gente vai até você conhecer essa tradição italiana na sua cidade. Va bene? Grazie Rubens. Ciao a todos. Ciao.